O maior mágico do mundo consegue fugir das situações mais perigosas, mas seu desafio é fugir da morte. E essa é a segunda parte da série Houdini, e eu sou o F, o extraordinário falecido. Então vem comigo e vamos recapitular. No último episódio, Houdini precisava recuperar sua fama, então decidiu pular de uma ponte em um mar congelado, pois assim todos veriam que ele desafia a morte, sendo que na verdade ele só estava desafiando a inteligência, e lá embaixo ele não encontra saída, mas sua mãe aparece para o guiar e ele consegue sobreviver, e sai no jornal de todo mundo que o espírito da mãe dele o salvou, sendo que ela ainda estava viva, e eles estavam comemorando, pois depois desse espetáculo, eles voltaram a ganhar muito dinheiro, mas Bess ainda estava preocupada com ele, arriscando a vida dessa forma. Houdini pensa em outro show que chamaria muita atenção, e percebe que ele fica mais famoso quando faz show a céu aberto, e dessa vez ele se prenderia de cabeça para baixo com uma camisa de força, e para conseguir sair ele só precisava deslocar o ombro. E Bess diz que ele estava colocando a vida em risco dessa forma e não tinha como eles fazerem nada, pois dessa forma não teria bastidores para fazer o truque. E ele começa a se apresentar e todos estão desesperados, e ele consegue se soltar mais uma vez, mas Bess não estava mais aguentando aquilo, pois a cada apresentação não sabe se ele voltaria vivo e diz que foi otária de se casar com ele, e ele sente como se fosse um soco na barriga, e durante o show ele viu uma jovem que estava olhando diferente para ele, então ele vai na casa dela para dar uma brincada para esfriar a cabeça, e só acha que ele está fazendo isso da forma errada, porque agora são duas cabeças quentes. Quando ele chega em casa, começa a lembrar do passado, quando conheceu a Bess, e começa a se arrepender de tudo que fez, e ela aparece dizendo que o perdoaria se ele estivesse com ela. E ele acha que ela estava falando de não arriscar a vida, mas ele percebe que ela sabia sobre os pulos de cerca, e a partir de agora ele para de arriscar a própria vida e começa a arriscar dos outros, e começa a fazer alguns truques diferenciados, pois ele faria um elefante desaparecer, e todos estão impressionados, pois como um animal tão grande sumiria assim. Tira a mão! Animal! Tira a mão daí! Burrão! E ele realmente consegue, e todos ficam assustados, e ele começa a ficar mais famoso ainda. O problema é que os agentes do governo britânico aparecem, pois queria que ele tivesse uma nova missão, e diz que se ele não aceitar, pode acabar tendo problemas. E ele está indo para a Alemanha, pois precisava fazer essa missão, e sua mãe estava muito triste, e quando ele vai se despedir, a velha assanhada dá um beijo nele, e fica chorando na janela, e diz que essa seria a última vez, e ele não entende nada, e ele continua fazendo suas apresentações pela Europa e estava ficando cada vez mais rico. E agora ele se apresentaria para o escritor dos livros do Sherlock Holmes, então ele precisava ficar atento, pois ele poderia perceber o truque e ele precisava atravessar uma parede de tijolos, e ele consegue e diz que faria novamente. E vemos que tem um alçapão embaixo do muro para ele atravessar, e todos ficam impressionados. E galera, fico pensando, antigamente as pessoas pagavam para assistir um show de 5 minutos? Harry está no camarim descansando, quando Arthur aparece com sua esposa para parabenizar pelo show, e pergunta se ele tinha poderes especiais ou algo espiritual, e ele diz que foi apenas um truque que não pode revelar, e Arthur acha que ele fazia algo diferente, pois não conseguiu descobrir o que ele fez durante o show, e ele diz que sua esposa tinha habilidades de falar com os falecidos, e diz que se um dia ele precisar, eles estariam disponíveis, e pergunta mais uma vez se ele tinha poderes, e todos estão animados com o show quando Jim chega com uma carta, e aquilo foi como um soco na barriga, pois era uma carta do seu irmão dizendo que sua mãe deu uma falecida de leve, e ele fica desesperado dizendo para não deixar que ela seja enterrada. E aí eu te pergunto, deve levar uma semana para a carta chegar, até mandar a resposta a mulher já está em decomposição. No enterro, ele está desolado, pois tudo que ele fez foi para conseguir dar o melhor para sua mãe, e Jim pergunta se não poderia fazer algo por ele, e ele não entende. E agora ele começa a se apresentar, mas com um novo show, pois ele diz que sua esposa tem poderes espirituais e resolveria um crime ao vivo. E ela começa a falar grosso no meio do palco, e na vida real geral meteria o pé, mas como ali são todos fofoqueiros, eles querem saber o que aconteceu. E ela começa a falar de uma mulher que deu uma falecida e um casal que estava
na plateia vai embora e depois eles aparecem com raiva no camarim, pois eles eram os filhos da mulher falecida, e diz que eles estavam usando a dor dos outros para conseguir dinheiro e os dois ficam mal. Começa a lutaria mundial e o mundo está um caos e agora a tecnologia começa a aumentar. E Arthur convida os dois para assistirem um filme da época e Harry não gosta dessa nova tecnologia, pois ainda prefere o mundo antigo dos palcos. E aparece uma mulher durante o filme e ele começa a olhar com maldade e Bess percebe, mas ele diz que se parecia com sua mãe. E era melhor ter ficado calado. Harry vai em uma sessão espírita, pois ele quer falar com sua mãe, pois estava com muita saudade. E eles começam o ritual e um pandeiro começa a flutuar, mas ele pede para acender a luz e vê que tem uma corda, pois eles eram uma farsa. E ele começou a participar de várias sessões pelo país para encontrar os charlatões e todos começaram a ficar com raiva dele. E agora ele estava motivado a desmascarar todos que tentam ganhar dinheiro em cima da dor dos outros. E diz que daria $10.000 para aquele que conseguia entrar em contato com a mãe dele, e ele diz que só pararia se falecessem ele, e ele desafia todo mundo. Harry faria mais uma apresentação, e ele está cada vez mais nervoso e está aumentando a dificuldade, pois agora ele ficaria na frente de um canhão preso e precisaria se soltar a tempo ou viraria pedaços. E Jim está desesperado, pois nem ele sabe se daria certo, e no último segundo ele consegue se abaixar e não falece, mas com certeza deve ter ficado surdo, pois o negócio explodiu do lado dele. E depois ele vai jantar com Arthur e eles começam a conversar sobre esses truques e Arthur pergunta por que ele estava desmascarando as pessoas que falam com os espíritos, e ele diz que não faz de propósito, apenas com aqueles que se aproveitam para ganhar dinheiro. E aparece uma cigana e ele paga $2 para ela ler o futuro dele, e ela diz que ele estava condenado e vai embora, e ele sente que ela foi a mais sincera de todas até ali. E a mulher do Arthur diz que poderia tentar falar com a mãe dele. Durante a sessão, ela diz que faz de uma forma diferente, pois ela se junta com os espíritos e escreve no papel, pois assim a mensagem era gravada. E ela escrevia com os olhos fechados, e durante a sessão ela começa a falar que estava com saudades do filho dela e queria dar um beijo gostoso na boca sedosa dele. E ele começa a ficar emocionado, pois essa era a mãe dele, e sai agradecendo por tudo, pois nunca fizeram isso por ele. Quando ele chega em casa, começa a mostrar para Jean que eles também eram charlatões, pois ela usou palavras que sua mãe nunca usaria e diz que ontem foi aniversário dele e ela nunca esqueceria. E Jim diz para ele tomar cuidado, pois ele era o escritor do famoso Sherlock Holmes e falando que eles eram uma fraude seria muito perigoso. E ele vai mesmo assim, pois não deve nada a ninguém. E Arthur dá um soco na barriga dele e ele começa a divulgar mundialmente que Arthur e sua esposa eram uma fraude e a tecnologia do mundo estava melhorando, pois já haviam câmeras e telefone, então a fofoca chegava mais rápida. Harry chega na Inglaterra, onde havia a espiritualista mais famosa, e era uma mulher normal, e seu marido diz que na sessão, outra pessoa entra no corpo dela, e quando chega na sessão, ela já está diferente e dá um beijo em um dos participantes, e o marido não fala nada, pois aquela já não era sua esposa, e eles colocam alguns objetos dentro de uma caixa e só o espírito poderia usar, e quando apagam a luz, uma voz grossa começa a falar, e a mulher começa a pegar a mão dele para colocar na boca muda, e quando acende a luz, Harry diz que aquilo era tudo uma farsa, e percebe que o único truque era da mulher que fazia o chifre do corno desaparecer, e todos ficam com raiva. Harry está no seu quarto de hotel quando a mulher aparece, querendo conversar, e ela chega toda saliente, perguntando se tem como negociar para ele não falar o que aconteceu ali, e quase que ele cai no golpe, mas diz que faria isso para que outras pessoas não passem pela mesma situação. E antes de sair, ela diz que quando ele falecer, ele que seria usado, e aquilo foi como um soco na barriga, pois várias pessoas começariam a falar com charlatões, pois queriam conversar com o grande Houdini. Ele volta a fazer o show e faria o truque de se soltar da caixa chinesa, mas acaba torcendo o pé e o show mesmo assim é um sucesso, mas o médico diz que ele precisaria ficar com o pé engessado por um mês até poder voltar, mas ele não pode cancelar os shows e Bess diz que ele deveria descansar e deixa o homem fazendo o desenho dele para o próximo jornal. Chega um cara estranho dizendo que sempre o seguiu pelo mundo para assistir seus shows e diz que sabe que ele consegue levar um soco na barriga sem sentir nada e começa a dar vários socos nele e dessa vez ele começa a sentir muita dor e ele diz que não pode cancelar o show. O problema é que na apresentação ele começa a passar mal e é levado às pressas para a cirurgia e quando abrem sai um líquido
líquido verde, pois sua apêndice estourou, então ele não teria muito tempo de vida. Os repórteres aparecem pois aquilo era um furo histórico, e o médico diz que ele teria só 2 dias, e Harry diz que queria ser médico para ajudar as pessoas, e ele diz que com seus truques muitas pessoas foram ajudadas a sair da tristeza desse mundo e ainda inspirou a nova geração. E todos os amigos recebem uma carta que ele faleceu, e antes de dar uma dormida, ele pede para Bess cantar igual no dia que a conheceu. E agora o grande Harry Houdini faleceu e Jim ficou desempregado. E durante 17 anos, Bess rodou o mundo tentando achar alguém que conseguisse falar com os espíritos para falar com Harry. E essa foi a série Harry Houdini. Agora ele deve estar fazendo o truque de se fingir de morto. E é por isso que eu falo, você desmascara os espíritos e eles revelam seu truque na porrada. Então deixa o like, se inscreve aí que vamos fechar o ano com 200k, mas só se você gostosinho no azeite ajudar. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!